Oiê, sejam muito bem-vindas ao canal Satisfeita no Lar. Eu me chamo Aline e nesse vídeo hoje eu vou contar para você o que eu nunca contei sobre a minha volta ao lar. É um assunto que eu tive que fazer um roteiro para eu não me perder. Eu preciso falar com muita tranquilidade. Eu quero que vocês entendam que é a minha história. Pode ser que algumas partes você se identifique, mas é a minha história, foi como eu lidei com essa parte tão importante da minha história. E vocês vão entender o porquê. Quem me acompanha há algum tempo no Instagram, nas redes sociais, sabe que eu lancei um e-book em maio ou abril, acho que foi abril de 2021, contando um pouco sobre a minha volta ao lar, a minha jornada de volta para casa. Chama Satisfeita no Lar, uma jornada de volta para casa. E lá eu contextualizo historicamente por que o nosso lar ficou condicionado à prisão para as mulheres, que a gente precisava sair. Então eu conto como isso afetou, me influenciou, eu acredito que influenciou duas gerações aí, no mínimo, de mulheres, e como foi a minha jornada de volta para casa. Só que aí vai fazer um ano já que eu lancei esse livro e já tem mais que um ano que eu estou numa jornada maior, assim, de autoconhecimento. E aí eu comecei a tirar de dentro de mim, assim, do meu subconsciente, algumas coisas que estavam bem guardadinhas, que estavam bem reprimidas mesmo assim, e que eu falei, agora tá na hora de eu admitir certas coisas que aconteceram no meu passado, que aconteceram no meu coração. Tá na hora de eu colocar isso pra fora e o momento é agora. Antes que eu fale, né, que eu não contei pra vocês sobre a minha volta ao lar, só pra voltar mais um pouquinho. Eu sou formada em comunicação social, fui jornalista, redatora de marketing. Hoje, né, eu fico exclusivamente em casa, eu trabalho do meu lar, para o meu lar e empreendo também no meu lar, né, com o meu ministério, com o curso Santa Rotina, mas dentro da minha casa. Então, só para vocês entenderem um pouco porque acontece comigo, acontece com você, acontece com todo mundo. Nós temos uma coisa chamada herança familiar. O que é herança familiar? Você herda de quem cuidou de você, de quem te criou, um monte de coisas. Você herda a história, você herda trejeitos, você herda a genética, né? Tudo que te influenciou ali na sua infância, enquanto você estava morando com seus pais, com seus avós, ou seja lá com quem você foi criada, tudo isso ajuda a moldar quem você é hoje. E é muito interessante a força que tem a herança familiar, que até quando você diz que não quer fazer como os seus pais, eu não vou fazer isso como meus pais, ou quando você fala, não, eu vou seguir essa carreira, eu vou seguir esse jeito de viver dos meus pais, porque foi o que fez sentido para mim. Perceba que mesmo quando você quer ou você não quer seguir, o ponto de referência são os mesmos. Quem te criou. Então, é muito importante que você entenda isso. Perdoe se for preciso, ou siga sua vida ainda mais grato pelo que você foi, pelo que a criação que você teve, porque quem te criou, a herança familiar que você recebeu fez quem você é hoje, não é verdade? E aí cabe a nós passar esse legado para frente, sempre aperfeiçoando, né? A gente sempre quer ser um pouquinho melhor do que a gente foi ontem, muitas coisas que a gente sabe hoje,
os nossos pais, quem nos criaram, não sabia, né? E hoje a gente pode passar para eles, olha, principalmente essas questões de crendice popular, né? Hoje mesmo eu tava me arrumando para fazer esse vídeo, eu lembrei, lembro as minhas avós, a gente tinha algum machucadinho assim, falava, ah, é cobreiro, né? Passou algum bichinho aí. E hoje a gente sabe que, né, às vezes esse cobreiro que chamavam é simplesmente uma erupção da pele causada por uma baixa imunidade, ou mesmo um resquício aí da catapora que a gente teve, né? E aí a gente tem agora, quando adulto, a tal da herpes zoster. Para vocês só terem uma noção de como a ciência evoluiu, né? E como o nosso pensamento também evoluiu de acordo com que a ciência vai evoluindo, né? As gerações vão tendo outras experiências. Então, eu quero muito que vocês entendam, a sua herança familiar formou parte de quem você é hoje. E eu vou falar agora exatamente de mim, tá? É a minha história, como eu disse, é a minha vida. E se fizer sentido para você, ou se te der pelo menos um start para você parar e começar a refletir sobre quem você é, quem você quer ser, se você tá no lugar onde você está, para mim já vai ter valido muito a pena. Então eu vou contar um pouquinho da minha história, da minha herança familiar para vocês. A minha mãe, e eu contei isso para ela quando ela esteve aqui recentemente na minha casa, a minha mãe foi tolhida de estudar pelo meu avô. Ela foi para a escola, em determinado momento o meu avô falou assim, você já sabe escrever? E ela disse sim. Você sabe fazer conta de somar, dividir, multiplicar e subtrair? Ela disse, eu sei. Então você vai sair da escola, porque você já sabe o suficiente. Então, a minha mãe foi proibida de estudar pelo meu avô. Ela foi tolhida dessa liberdade de dar prosseguimento aos seus estudos. Então, a minha mãe só foi para a escola até quando ela soube escrever e fazer conta. Depois ela voltou para a roça, né? Meu avô era da roça. A minha mãe casou muito cedo. Minha mãe casou com 16 anos. E como ela não tinha estudado, como ela era da roça, o meu pai também era da roça, então a minha mãe foi ser dona de casa. A profissão da minha mãe foi ser dona de casa. E o meu pai, por sua vez, por causa da criação dele, por causa da herança familiar dele, também não deixava a minha mãe trabalhar, ter uma profissão. Então, eu passei a minha infância inteira vendo a minha mãe sendo essas microempreendedoras, né? Vender produtos de catálogo, pegar uma coisa aqui, outra ali e fazer essas vendas assim mais informal, sem realmente colocar propósito naquilo, né? Ela queria ter o dinheirinho para comprar coisinhas para mim, para comprar coisinhas para ela. Então, foi este cenário que a minha mãe viveu, né? Quando eu estava na pré-adolescência, meus pais se separaram. E aí você imagina, né? Nessa época, por rebeldia, a minha mãe começou a trabalhar, né? A contragosto do meu pai, foi uma das várias causas, né, da separação dela, a contragosto. E quando eu falo começou a trabalhar fora, é de sair realmente todo dia, sabe? Aquela rotina de quem trabalha fora, acordar, tomar café, se arrumar, sair e trabalhar, voltar no fim do dia. Era isso que minha mãe nunca teve. Essa rotina de um proletariado, vamos dizer assim, a minha mãe começou a ter já quase no fim do casamento dela, né? Então, assim, ela começou a construir alguma profissão ali, e por rebeldia, porque mesmo assim o meu pai não queria. Então, a minha mãe tinha dores. Tinha dores, e tinha uma filha, e tinha filhos, eu e meu irmão. E o que é quando a gente ama muito, o que a gente faz? A gente quer proteger quem a gente ama. A minha filha não vai sentir isso que eu senti. A minha filha não vai passar por isso que eu passei. E aí a minha mãe lutou durante boa parte da minha juventude
para dar para mim e para o meu irmão que ela nunca teve: um estudo e uma profissão. Minha mãe abriu mão, literalmente, dos estudos dela para dar pra gente o que ela não teve. Que mãe, né? Que mãe nunca faz isso? A minha fez. E ela sempre me dizia: estude, tenha uma profissão, não dependa de homem. É um bom conselho? Em parte, sim. A gente precisa estudar realmente, a gente precisa achar o nosso lugar no mundo. Mas falava muito mais a dor dela, do cerceamento da liberdade dela de estudar, de fazer algo que ela gostava, né? Além de cuidar do lar, do que realmente uma coisa mais racional, né? A minha mãe me aconselhava no emocional dela, na dor dela. Então eu passei a minha vida, principalmente, né, a minha adolescência e minha juventude, ouvindo isso: você precisa estudar, você não vai depender de homem nenhum, casamento não é profissão, você precisa ter sua independência financeira, senão você vai ficar igual eu. E ela ainda se colocava nesse lugar. Você não quer, tipo, né, a referência dela mesma não era boa. Olha o que eu tô passando, né? Você não precisa de passar isso, eu vou fazer de tudo, né? Principalmente eu como mulher, né? Eu tenho outro irmão, mas eu via que essa carga recaía muito sobre mim, porque eu era igual, né? Eu era uma mulher. Então, eu fui estudar, fiz o que eu quis, né? Fiz jornalismo, amo de paixão, sempre amei escrever, sempre amei me comunicar. Então, foi a melhor coisa que eu fiz, assim, né? A faculdade me abriu os horizontes. E na época que eu fiz, a gente estudava na faculdade, a gente não militava. A gente estudava o que precisava estudar, né? E abrir nossos horizontes para um mundo novo de profissão. Só que aí vem a parte que eu guardei e que eu lembro, assim, das poucas vezes que eu pensei nisso, eu fazia sim, porque não era um pensamento que eu achava que eu tinha que ter, né? Eu segui o plano perfeito da minha mãe, né? Tive uma profissão, né? Imagina, a minha família, a minha geração dos meus primos é a primeira da minha família formado em faculdade, com diploma, né? Que tem uma profissão que não seja cuidar da terra, que não seja caminhoneiro, que não fosse ficar em casa e gerir o lar. Então, a minha geração dos meus primos foi a primeira a ter o canudo na mão, né? Só que no fundo, meu desejo era outro. E é isso que eu sufocava em mim, porque eu não admitia pensar nisso. No fundo, o meu desejo era ter uma família. E era cuidar da minha família. Ter um lugar para chamar de meu. E por mais que no meu contexto de infância foi conturbado, ter a minha mãe sempre do lado sempre foi muito um porto seguro para mim. Foi sempre... Eu sempre admirei. A força da minha mãe. Mas como eu via como era difícil para ela não ter tido, né, essa profissão, como era difícil para ela não ter tido a oportunidade de escolher o que ela queria para ela, eu falei: realmente, né, eu tenho essa oportunidade agora, então eu vou atrás. Então eu abafei esse desejo que eu sentia, primeiro, né, de ter uma família. Sempre quis estudar, né, não tem nada a ver do que ficar em casa, não é isso. Mas é que eu não admitia nem falar isso em alta voz, porque eu sabia que eu ia ser repreendida e que eu até poderia decepcionar a minha mãe com esse pensamento. Então, esse desejo de ter uma família, de estar no meu lar, como prioridade mesmo de vida, eu abafei. E coloco aqui 3 motivos por que eu fiz isso. Primeiro motivo é porque não era o que esperavam de mim.
eu tinha oportunidade, né? Não, agora você tá tendo oportunidade. Eu tô aqui me matando de trabalhar. Minha mãe até saiu do país para trabalhar, né? E ganhar melhor um pouco assim, para nos ajudar nos estudos. Então eu ia decepcionar muita gente, né? Então não era o que esperavam de mim. Então vamos seguir o plano aí que foi traçado para mim e que eu concordei também porque eu achei interessante. Então vamos seguir este plano. O segundo motivo que eu calei este meu desejo, né, dentro de mim, foi por vergonha do que iam pensar de mim. Eu pensava muito, nossa, imagina o que vão falar se eu disser que eu não quero seguir minha profissão, que eu quero estudar, que eu até quero ter uma carreira, mas eu não quero que isso seja a grande prioridade da minha vida, que isso fosse o combustível que fizesse com que o trem aí da minha vida andasse. Eu tinha muita vergonha de expor o meu real desejo para as pessoas, para minha família, porque eu tinha vergonha que iam pensar de mim. Tipo assim, nossa, você quer ser dona de casa, você só quer ficar na sua casa, você não quer lutar, batalhar para ter uma profissão, para ter uma carreira. Então, eu queria que as pessoas tivessem orgulho de mim. Então, na minha cabeça, se eu falasse, tipo, não, eu vou estudar, mas, poxa, eu não quero que isso seja o foco da minha vida, eu ia passar um atestado na minha cabeça, tá? Na minha percepção na época, de que eu era uma fracassada. Que eu não tinha, né, a tal da ambição. E isso era um preconceito que eu carregava. No meu livro eu conto um pouco de como eu era preconceituosa com relação à dona de casa. E hoje eu entendo que eu tava só abafando um desejo que eu tinha. Olha que louco isso, né? Então o motivo era esse. Eu tinha muita vergonha de falar que eu queria priorizar minha casa, né? Priorizar ter uma casa, construir um lar, do que ter uma profissão. O terceiro motivo era o meu próprio descrédito com isso. Por mais que eu quisesse ficar em casa, mesmo não tendo um bom exemplo, né, de satisfeita no lar que a minha mãe era, eu tinha um descrédito com isso. Quando eu pensava nessas coisas, eu me achava assim, nossa, que preguiçosa que eu sou, né? Será? Eu acho que, nossa, isso é coisa de gente preguiçosa, não querer trabalhar, só ficar em casa. Que vão... Isso é coisa de gente preguiçosa. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que ter uma profissão, eu tenho que ser elogiada, aplaudida, premiada pela profissão que eu escolhi. Se eu ficar em casa, quem vai me ver? Quem tá ali me vendo? Só meus filhos ali e que não tem ideia do que eu tô fazendo e me vê como uma empregada. Então eu mesmo desacreditava o meu próprio sonho, achando que se eu não quisesse seguir uma profissão de trabalhar enlouquecidamente, né, de segunda a segunda, de só pensar em trabalho, de ser workaholic, eu achava que estar em casa era coisa de preguiçosa. Eu não queria ter que as pessoas tivessem essa visão de preguiçosa. E como que é louco isso, né, gente? Porque quando eu lembro da minha mãe, minhas avós, minhas tias em casa, elas não param um minuto. Até hoje a minha avó não para um minuto. Mas tem essa questão, né? É um trabalho em vão, que foi incutido na nossa mente. Que é um trabalho em vão, esse que a gente faz no lar. Então eu tinha esse pensamento, né? Que era de preguiçoso, que era uma pessoa sem ambição na vida. Você não quer ter uma carreira? Nossa, você não tem ambição nenhuma na vida. E isso era tido como algo negativo, né? Tipo, e aí vem as comparações, né? Eu pensava na minha cabeça, imagina só todas as suas amigas com carreiras brilhantes, médicas, dentistas, administradoras, e você só cuidando de casa. Você só em casa, assim, fazendo alguns bicos, alguns freelances aí da coisa que você pediu, mas sem se dedicar a isso. Então, eu não queria me ver. E nem queria que as pessoas me vissem como uma pessoa sem ambição na vida. Então, tudo isso fez com que só com 35 anos eu me sentisse
confortável para voltar para casa, de um lugar que eu sempre quis muito estar. Eu, Aline, sempre quis muito estar. Priorizar isso na minha vida. E por que só com 35 anos que eu me senti no direito de fazer isso? Porque eu já estava casada há 5 anos e marido e eu falamos, vamos ter filhos? Falei, opa, agora é minha hora. Sim, vamos ter filho, mas eu não quero que os meus filhos sejam criados na creche enquanto eu tô trabalhando e às vezes nem os vejo, só vejo dormindo. Eu não quero isso, eu quero estar perto. Era o meu pensamento, é o meu pensamento até hoje, mas lá no fundo tinha aquilo, yes, é agora. Agora eu vou voltar pro lugar que eu nunca tive de fato, mas que sempre foi o meu desejo. Então eu voltei pro lá. E aí eu tive vários problemas de tanto pensamento, de tanto esses pensamentos que eu falei pra vocês, eu tive muito conflito comigo mesma. E aí eu conto tudo no meu e-book. A grande verdade sobre minha volta ao lar é que eu nunca quis voltar. Eu sempre quis estar no meu lar. E essa é a minha história. Agora a sua, qual é? O que arde no seu coração e você abafou? Por várias questões. O que vão pensar de mim? Meu pai tá desperdiçando dinheiro, vou fazer faculdade, vou desperdiçar fazendo outra coisa. Às vezes você tem hoje uma profissão, não aquela que você quer realmente ser, mas aquela que é a tradição da sua família. Tem muito disso, né? Esses dias eu ouvi uma história de uma mulher que com quase 50 anos decidiu jogar tudo pra cima, vendeu o consultório dentário dela e disse assim, agora eu vou fazer o que eu quero. Eu vou abrir uma doceria. Tenho muita responsabilidade, eu tenho muita responsabilidade no que eu falo aqui, eu não tô dizendo pra você largar tudo. Foi feito muito planejamento pra minha volta ao lar, pra eu fazer realmente o que eu queria. Com muita maturidade, com muito joelho no chão, com muita troca entre meu esposo, né, que hoje é a minha família junto com a minha filha. Esse vídeo é sobre a minha real motivo de ter voltado ao lar, o que eu nunca contei sobre a minha volta ao lar. É a primeira vez que eu falo isso. Eu só tinha comentado isso com a minha mãe quando ela veio aqui, porque eu já tinha a intenção de gravar esse vídeo. Eu falei, eu quero contar isso pra minha mãe, pra ela não ser pega de surpresa. Mas é a minha história. Pode ser, no início eu disse que pode se entrelaçar com a sua. Você tem vivido a sua vida que você quer? Ou a que você idealizou pra você, junto com a sua herança familiar, junto com as expectativas que criaram pra você e você mesmo criou pra você? Fica aqui a reflexão. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você quiser adquirir meu e-book, o link tá aqui na descrição, que eu conto mais detalhadamente todo esse processo de quando eu resolvi voltar ao lar. Obrigado por você ter ficado aqui comigo até agora. Espero que alguma parte desse vídeo tenha feito sentido pra você. E de novo eu falo, é a minha história. É o que eu pensava, é o que eu tirei daqui e trouxe pra vocês. Se você não é inscrita, se inscreve aqui no meu canal, deixa o seu like, comenta o que você achou disso, se você tem uma história parecida, eu vou querer saber. Um abraço e até a próxima.